foi voando, e de repente as multidões, a Bíblia diz que as crianças, elas queriam ter o Senhor Jesus, os cegos, os coxos, os paralíticos, os doentes, aleluias, eles queriam ir até Jesus, porque Jesus tinha uma palavra de poder. As multidões começam a seguir Jesus, todos queriam ouvir o Senhor Jesus Cristo, porque a mensagem de Jesus era diferente. Para aquele povo sofrido, a mensagem de Jesus era o seguinte: para quem precisava de carinho, Jesus trazia uma mensagem de carinho. Para quem precisava de esperança, Jesus trazia uma palavra de esperança. Para quem precisava de paz, Jesus trazia uma palavra de paz. Para quem estava doente, Jesus trazia cura. Para quem, meus irmãos, precisava de libertação, Jesus chegava com a libertação. E assim Jesus foi seguindo. Jesus tão somente pregava uma palavra simples. Quando ele abria a boca e ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, os homens ficavam como que boca aberta e diziam: nunca ouvi alguém dizer assim. Era tanto que um certo dia os sacerdotes, juntamente com o sumo sacerdote, diz: ide até Jesus e prendei-o, trazei-o preso. E eles foram até Jesus, e Jesus estava no templo. Mas quando Jesus começa a falar, quando Jesus começa a pregar, aqueles homens voltaram, e aqueles homens disseram assim: cadê Jesus? Vocês não trouxeram ele preso? E eles diziam: nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Levante a sua mão, ele trata conosco nessa noite. Aleluia, Jesus. Sobre essa introdução, meus irmãos, eu quero pregar a palavra de Deus com um tema muito relevante que diz: Jesus não olha como nós olhamos. Você pode dizer glória a Deus? Vire para o teu irmão e diz assim: Jesus não olha como nós olhamos. Jesus tem um jeito todo especial de olhar. Jesus tem um jeito que somente Ele tem de olhar, somente Ele tem de focalizar a sua visão. Este, aleluia, é o tema que eu quero pregar, a poderosa palavra do Senhor Jesus nesta noite. Aqui aonde nós lemos, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, e o versículo 1 até o 3, Jesus estava, meus irmãos, em uma cruzada como esta. Jesus estava fazendo missões, porque ele era missionário, ele era apaixonado pelas almas. O que mais alegrava Jesus era ver almas rendendo aos pés do Senhor Deus. Ele estava em uma cruzada, e a Bíblia, meus irmãos, diz que não havia pregador convidado naquela cruzada, porque Jesus, Ele mesmo era o pregador, Ele mesmo era que era o ministrante da palavra. Não havia, meus irmãos, cantor, e eu creio que Ele mesmo era o cantor naquela festa. Já pensou, irmãos? Uma cruzada onde Jesus é o pregador, uma cruzada aonde o próprio Jesus é o ministrante do louvor. E a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo de número 2, aleluia, que já fazia 3 dias que a cruzada estava acontecendo. Jesus já tinha 3 dias que estava pregando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. E de repente ele disse assim: eu tenho que encerrar o sermão, eu tenho que encerrar esta mensagem, eu vou parar por aqui, aleluia. E Jesus estava em um determinado lugar, e aonde Jesus estava era um local que ele tinha condições de ver a todos. Ele encerra a mensagem, ele encerra o sermão, aleluia, e ele agora para aonde ele estava. E ele agora, com aquela visão que ele tem, ele olha pela esquerda, ele olha pela direita,
ele olha na sua retaguarda, ele olha para frente, e ele não tinha palavra, ele estava calado. Era como se Jesus estivesse ouvindo cada pessoa que estava ali presente. E era porque era quase 4.000 pessoas. Isto, meus irmãos, sem contar mulheres e crianças. E Jesus ficou olhando com aquela visão que somente Ele tem. Eu quero dizer a você, meu amigo, que a visão dele está aqui nesta noite. Ele está te vendo, meu irmão. Ele está te vendo, meu amigo, nesta noite. Remanassa Takai. Quem sabe você está achando ninguém me vê, mas Ele está te vendo nesta noite. Jesus olha para um lado, Jesus olha para o outro, aleluia. E Jesus, meus irmãos, agora chega a um diagnóstico final. Jesus agora chega a uma conclusão. Meus irmãos, quando Jesus começa a olhar, o aspecto da visão de Cristo não se compara ao meu e ao teu. Eu sei que aqui tem homens que tem olhos bonitos, olhos azuis, mulheres, olhos pretos e castanhos, olhos que parecem uma coisa mais linda, e são por eles, meus irmãos, que nós enxergamos. Mas a nossa visão é limitada. A nossa visão, meus irmãos, só nos permite ver a cor da pele, a cor da roupa, a cor do cabelo. A nossa visão só nos permite ver, meus irmãos, a cor do calçado. A nossa visão, dependendo da roupa, não dá de ver direito nem a cor da pele da pessoa. Ah, meus irmãos, aqui tem algo muito importante que o Senhor nos dá como lição. Porque muitas vezes nós estamos perto de alguém, ele sorri ou chora, e nós não sabemos se é verdadeiro ou se é falso, porque nós só vemos pelo lado de fora. Às vezes alguém glorifica, e nós não sabemos se é um adorador verdadeiro, porque, pastor, nós só enxergamos pelo lado de fora. Isso acontece até mesmo com os de Deus. Os irmãos lembram de Samuel, quando Deus se levanta para ele e diz: olha, Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque de entre os seus filhos eu escolhi um para reinar sobre a nação de Israel. E eu quero dizer: Samuel, vai lá. Samuel, quem sabe, pergunta o nome, Deus diz assim: eu não vou dizer o nome, vai lá. E ele foi. Quando chega na casa de Jessé, quando agora ele se revela e diz: olha, eu sou profeta, e eu vim aqui porque dentre os teus filhos tem um que Deus escolheu para ser rei sobre a nação de Israel. Jessé, com a visão humana, com a visão, meus queridos irmãos, natural, ele disse assim: olha, eu tenho filhos aqui preparados, eu tenho filhos aqui que fazem parte, que compõem o grande exército de Saul, e estes homens estão prontos a ser general, portanto eles estão prontos também a assumir o reinado da nação de Israel. E vai passando os bonitos, vai passando os altos, os bem vestidos, preparados materialmente. Mas quando Jessé pega, meus queridos irmãos, ou melhor, quando Samuel pega o chifre que vai ungir, o Senhor diz: Samuel, não faças isso, porque você só está vendo o exterior. Este não é escolhido. Eu quero dizer, meus irmãos, a visão do Senhor é diferente, porque a visão do Senhor é como um raio-x. A visão do Senhor, quando Ele olha para nós, Ele não vê de fora para dentro, mas Ele vê, pastor, de dentro para fora. Começa do Espírito e vem passando pela alma e cai pelo lado de fora. E nesta noite Ele está te vendo, Ele te contempla aqui nesta noite. Decanta mais, tundai, chepete, undianda, urinai, suimete, finecantas, tu vem também na radas. A visão de Jesus é diferente. Eu não sei, meu amigo, o motivo te trouxe aqui nesta noite. Se já é Deus que está trabalhando na tua vida, ou se é um problema que está acontecendo na tua casa.
E eu disse, pastor, que eu não iria falar nada. Que tem obra das trevas, tem obra de despachos que foram feitas, mas do Senhor que vê todas as coisas. A igreja levante a mão, porque Deus vai quebrar. Deus vai neutralizar nesta noite. E famílias vai ser escapa aqui, como o passarinho se escapa do laço do passarinheiro. A palavra dele está indo de encontro ao teu coração. O aspecto da visão de Cristo, meus irmãos, é importante. O primeiro aspecto que eu quero mencionar nesta noite está no versículo de número 2. Ele olha e ele diz assim: tenho compaixão. Me ouça aqui, meus irmãos e amigos. Jesus olhou e a compaixão entrou no coração dele. Compaixão, meus irmãos, é o mesmo que misericórdia. A misericórdia, meus irmãos, no sentido prático, é como se alguém estivesse do lado de fora e não pudesse passar pelo lado de dentro. Mas o Senhor Deus, que é misericordioso, Ele vai lá e pega a pessoa que está pelo lado de fora e coloca pelo lado de dentro. Isto é misericórdia. Deus quer pegar pessoas que estão pelo lado de fora e colocar pelo lado de dentro, pela misericórdia dele. Adore o nome do Senhor nesta noite. Misericórdia, meus irmãos, no dicionário Aurélio, se divide em duas palavras: miséria e córdia. A palavra miséria significa miséria, significa miséria, e a palavra córdia significa coração. Agora me ouça aqui. Quando falamos Deus tem misericórdia de mim, nós estamos dizendo: Deus, pega este miserável, este que não tem nada, este que não pode, e coloca pelo lado de dentro. Levante a mão, porque o Senhor usou de misericórdia conosco. Bartimeu estava na entrada de Jericó, e a multidão que Jesus estava com ela para entrar em Jericó vinha. E de repente Bartimeu pergunta: que barulho é esse? E alguém disse: é Jesus de Nazaré que vem com a sua caravana.